Bíblia comigo para a palavra dessa noite, no livro dos Salmos, os Salmos de número 34, pode ficar sentado mesmo como está, Salmos de número 34, nós vamos ler dos versos 12 a 16, Salmos 34, a 16, vai colocar aí na tela para você acompanhar com a gente, e estarei compartilhando com você aqui, ministrando a palavra sobre o tema Dias Felizes. É como se fosse uma segunda parte da mensagem da celebração da manhã, contudo uma mensagem completa. E pela manhã eu compartilhei sobre dias de sol. Que palavra tão alentadora para o meu coração. Agora à noite, dias felizes. Diz assim o Salmo 34, a partir do verso 12, hein? Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal, para apagar da terra a memória deles. Amém. Dias felizes. É como se tivesse aqui nesse salmo, especialmente no verso 12, uma pergunta, né? Eu quero transformar essa afirmação aqui do salmista, quem quer ter dias felizes, faça assim, 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 né? E nós vamos ver os pormenores, mas eu quero perguntar para você, quem quer ter seus dias felizes? Levante sua mão. Felicidade é o que todo mundo quer. Se nós perguntarmos aí fora, quais são as coisas que você quer na sua vida? Eu quero ter uma vida feliz, eu quero ter paz, e eu quero ter sossego, uma vida tranquila, equilibrada, não é isso? A maioria vai dizer isso. Se você encontrar uma pessoa que está sendo acometida por uma enfermidade, perguntar, o que você quer? Eu quero dias felizes, eu quero uma cura para a minha vida. Se nós encontrarmos uma pessoa que está enfrentando problemas financeiros e perguntar, o que você quer? Eu quero felicidade, eu preciso ter a realização na minha vida para ter uma vida equilibrada, pagar as minhas contas, não ter dívidas, eu quero dias felizes. Perguntar a alguém que já espera por um companheiro, uma companheira, aí eu tenho que aproveitar nessa questão desse evento que nós vamos fazer, quer ter a sua outra metade, eu quero casar para ser feliz, ou ter a minha vida realizada. E aí é que é interessante, queridos, porque muita gente deposita a felicidade ou o resultado de uma vida feliz, de dias felizes, em coisas, em situações ou em pessoas. E pelo que nós vamos ver aqui na palavra, não é bem por aí. Os dias felizes irão nos acontecer, não porque nós seremos possuidores de coisas, nem porque nós teremos a companhia de certas pessoas que irão, ao nosso ver, trazer a felicidade, e nem porque teremos alcançado algum tipo de conquista. Não é nada disso. O salmista, já de pronto, ele fala aqui, ele diz que dias felizes irão acontecer se nós, em primeiro lugar, eu quero destacar aqui, viermos a alcançar de Deus a aprovação. Ou seja, se Ele disser que nós estamos aprovados para sermos o receptáculo da felicidade, então nós teremos dias felizes. Quando o salmista dá a receita aqui de dias felizes, ele fala o seguinte, algumas coisinhas importantes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Primeira coisa que ele destaca, uau,
Isso quer dizer o seguinte: aquele que terá dias, ou terão dias felizes e terá uma vida de felicidade, ele precisa ter a sua boca controlada, tratada. E aí, se nós formos entrar por isso, você abrindo a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, verso 22, a palavra de Deus fala que o fruto do Espírito produzido em nossa vida, fala lá que é a temperança ou o domínio próprio. Quando se trata de relacionamento, queridos, com pessoas, relacionamento com a família, a grande sabedoria está em saber como controlar a sua língua, como exprimir o que você acha ou o que você pensa com cuidado para não ferir o outro. Aí, já indo para uma posição um pouco mais profunda, tratarmos o eu, né, o nosso egoísmo, com muito cuidado, porque comumente a língua ferina ou a língua que fere, ela é utilizada, a palavra conferida é utilizada para resguardar um posicionamento do egoísmo, para defender posições. E a palavra de Deus aqui fala que para a gente ter dias felizes nós temos que saber muito bem controlar as palavras. Tiago capítulo 1 versículo 12, olha que o apóstolo Tiago diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, queridos, nós precisamos passar pela provação, e muito da provação que o Senhor Deus permite que nós venhamos a suportar, ela diz respeito ao tratamento do nosso egoísmo. E aí, quando eu falo nosso egoísmo, que essa é uma fragilidade que nenhum ser humano está livre dela. Você pode até dizer assim: eu tenho outras fragilidades, mas o egoísmo também está junto, porque exatamente por causa do egoísmo, do seu eu, é que as outras fragilidades acontecem. Ela é a raiz, porque o egoísmo é a falta de amor, e a falta de amor é a ausência de Deus na vida. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 João capítulo 4, verso 8, você vai descobrir por que é a ausência de Deus, o desamor. A palavra de Deus fala em 1 João 4, 8, olha aí, ó: quem não ama, ou seja, o egoísta, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha aí, não é? Então, nós temos que ser aprovados sempre em entender a nossa posição. 1 João capítulo 4, verso 8. Outra, dentro desse texto que nós lemos aí, destaque aqui no número 34 dos Salmos, diz assim, olha: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falsidade. Agora vem ainda a segunda advertência que o salmista diz: afasta-te do mal e faça o bem. Afasta-te do mal e faça o bem, ou seja, uma prática de vida no bem, ações de ajuda. Você perceba que tudo está ligado a tornar a vida das pessoas melhores, ou melhor, tornar a vida das pessoas melhor, fazer e acontecer situações de melhoria da qualidade de vida daqueles que estão próximos a nós. Além de trazer-nos felicidade, produz felicidade no outro. Então é preciso que, além de termos dias de aprovação divina, que nós venhamos a entender que os nossos dias de vida precisam ser vividos no temor do Senhor. E temor do Senhor não é ter medo de Deus. Temor do Senhor é honrar a Deus, é reconhecer quem Ele é. E eu quero trazer para você 2 versos de 2 homens extraordinários para compartilhar com você acerca do temor de Deus. O primeiro deles é um homem muito sábio, mas muito sábio, Jó. Jó, no capítulo 5, livro de Jó, no capítulo 5, verso 17, olha o que a palavra de Deus diz:
Como é feliz, na sua Bíblia aí, tradução um pouco mais com a linguagem mais rebuscada e mais tradicional, erudita, vai dizer bem-aventurado, ou seja, cheio de bênçãos. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Bem-aventurado é o homem que Deus trata. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. É como se nós viéssemos a entender e a vivenciar a Deus como um pai que cuida, que direciona-nos, leva-nos para as melhores tomadas de decisão, para os melhores caminhos, ou seja, direcionamentos importantes para todos os momentos da nossa trajetória. Esse homem é feliz, porque ele ouve a Deus. Então ele se afasta da prática do mal e ouve a Deus e busca compreender, realizar o propósito divino para a sua vida. Então ele é muito feliz porque ele ouve o Todo-Poderoso. Tem gente ouvindo tantas pessoas, ouvindo a tantas coisas, tantas mensagens, que não tem nada a ver com a palavra de Deus ou a voz de Deus. Tem gente hoje que ganha dinheiro em ser influenciador de outras pessoas, mas muitas vezes em nada tem alinhamento com Deus, e esse tipo de influenciador são aqueles que estão na mídia, na internet. A influência é para o mal, influência para a prostituição, influência para a deturpação do ser humano, influência para ensinamentos distantes ou dispersos à palavra de Deus, ou seja, bem longe do que Deus tem nos ensinado e nos levado a observar, e nós temos que tomar cuidado com isso, que virou moda. Tem gente ganhando muito dinheiro, ficando rico, por influenciar para o mal, influenciar para a destruição. Olha agora o homem mais sábio da terra. Nós aprendemos com o sábio que feliz é o homem a quem Deus corrige, e ele atende, ouve a correção de Deus. Agora veja Salomão, Provérbios, no seu capítulo 28, verso 14. Olha aí a direção de Salomão com relação ao homem que tem dias felizes no temor do Senhor. Como é feliz o homem, na tradução também pode se encontrar lá, bem-aventurado. Provérbios 28, 14. O homem constante no temor do Senhor. Aqui está falando o homem e a mulher, o ser humano. Como é feliz o ser humano que é constante no temor do Senhor, ou seja, ele não titubeia, não há variação em seu posicionamento, sua decisão é una, é verdadeira. Hoje mesmo eu estava falando para uma pessoa que nos procurou pela manhã, e eu estava dizendo, olha, é preciso ter uma posição firme, não dá para ficar mais ou menos, até porque a palavra de Deus, que nós sabemos no livro do Apocalipse, nos alerta que nós não podemos ter uma vida na mornidão. O que é o morno, né? É aquele que não é nem quente nem frio, está sempre ali procurando achar um melhor lugar para se acomodar. Ou seja, ele não quer trazer desconforto a ninguém, principalmente a si mesmo. Não quer trazer desconforto principalmente ao seu egoísmo, aos seus desejos carnais. Então ele fica naquela tentativa de zona de conforto, é o morno. Ele alegra um pouquinho aqui Satanás, e depois ele vem e alegra um pouquinho a Deus, se é que é possível, e continua alegrando na maior parte do tempo a si mesmo. Tentando, né? Ele vai sambando aí, esse samba da perdição. Eu quero até alertar para isso, né? Porque esse samba da perdição, a gente achou que estava livre dessas questões do carnaval, e a televisão está o tempo todo com essa maldição nos nossos ouvidos, e agora nós vamos ter carnaval, misericórdia, depois da pandemia, o ano inteiro, né? É o ano inteiro. Estão acostumados com isso. Sabe o que quer dizer a expressão carnaval? É a festa da carne. E é isso que o diabo quer, queridos. Pessoas alegrando a si mesmo, investindo na carne.
Esse final de semana, vocês sabem, está acontecendo em São Paulo um festival de música mundial aí, um dos cantores, né, cantor e baterista mais famosos do mundo, o camarada morreu de overdose na Colômbia, 2 dias antes de viajar para o Brasil. Aí todo mundo, que pena, morreu no primeiro momento querendo abafar, né? Não, ele estava sentindo uma dor no peito, mas aí a polícia da Colômbia não teve nem dó nem piedade, falou, foi overdose, né? Morreu cheio da droga, tinha tanta droga no corpo, mas tanta droga, saiu o laudo, eu li na internet, eu falei, meu Deus, como pode? Cocaína, maconha, heroína, opioides, ou seja, drogas oriundas do ópio, que não tinha mais, não tinha jeito, o camarada ia morrer mesmo, pelo tanto de coisa que ele tomou. Meu Deus, pessoas que estão influenciando o mundo para a morte. Quantos jovens estão nesse momento que nós estamos aqui, estão lá pulando, saltando, glorificando o seu corpo, o seu eu, a Satanás, não é? Porque é o inimigo da alma deles e eles não sabem, adorando o diabo porque não tem temor do Senhor. A palavra de Deus fala aqui, como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Ele não está mais ou menos não, ele sempre é firme no Senhor. Me lembro, irmãos, que eu tive uma oportunidade maligna na minha vida, quando eu era adolescente. No meio da escola, no 2º grau, eu sempre fui servo do Senhor, nunca me afastei do caminho do Senhor, mas entrei no ensino médio lá numa onda de ir num lugar para satisfazer a mim mesmo e ver como é que era. A pior experiência da minha vida. Eu contei uma mentira para os meus pais, que a gente ia estudar na casa de um colega, e de lá nós viajamos para uma cidade do interior do estado do Espírito Santo, para ficar numa barraca e participar de shows. Quando cheguei lá, primeira coisa que comecei a ver, meus colegas todos usando droga, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E o Espírito Santo falando comigo assim, olha, o seu lugar não é aí, era para você estar fazendo algo diferente. E aí, para não ficar mal com eles, eu falei assim, olha, vocês podem ir, que eu vou ficar aqui, podem fazer o que vocês quiserem, eu vou ficar aqui na praça aqui, que eu já não estava mais me sentindo, queria ir embora, mas não tinha ônibus, não tinha condição mais, sentindo assim, eu estou no lugar errado. E para completar, lá na nossa igreja na época, queridos, Igreja Batista, a gente estava na Igreja Esperança, tinha um major da Polícia Militar. E aí eu estou lá bem no meio da praça, sem saber para onde ir nem nada, daqui a pouco uma mão nas minhas costas assim. Eu olhei para trás, não consegui nem enxergar que era ele, era um militar. Falei, meu Deus, agora na minha cabeça agora eu estou preso também. A vergonha que eu vou fazer meu pai e minha mãe passar. Aí ele, oi Robinho, tudo bem, querido? Graça e paz. Aí tem quando você congela dos pés à cabeça. E olha que eu estava na praça, não estava fazendo nada de errado, estava sozinho, mas eu sabia que eu estava no lugar errado. E aí ele me perguntou, você está na casa de alguém aqui? O que você está fazendo aqui? Eu falei, não, eu vim com os colegas. Aí eu falei, agora eu estou morto. Acabou de me matar, porque vai ligar para minha mãe e meu pai, na minha cabeça era isso, né? É muito amigo da nossa família, vai ligar para minha mãe e meu pai e vai falar que eu estou aqui, eles não sabem que eu estou aqui. Depois de muitos anos eu pedi perdão a minha mãe e meu pai, tá gente? Depois de muitos anos, com muito medo, eu pedi perdão, mas glória a Deus para a minha vida, agora, né? Que Deus me deu uma proteção, porque o medo que eu tinha da minha mãe, e até hoje eu tenho, não é brincadeira não, minha mãe sempre foi muito, né, acuidosa conosco, e ele nunca contou para os meus pais, glória a Deus, né? Para mim. Mas pensa numa experiência marcante para a minha vida, para nunca mais titubear, e eu nunca mais caí numa cilada dessa. Naquela mesma manhã, quando deu 5 horas da manhã, meu irmão, eu já estava dentro do ônibus voltando para casa, e o medo de chegar em casa, cheguei em casa pianinho. Aí a minha mãe até perguntou, mas vocês não iam passar o final de semana lá para estudar? Isso já era na sexta-feira, no sábado eu já estava em casa. Não,
tranquila, mãe, está tudo certo, né? Está tudo certo. No domingo eu estava na igreja, lá, né, eu era jovem, né? Eu tinha uns 17 anos por aí, olhando o tempo assim, eu falei, meu Deus, será que o major vai chegar? Se o major chegar, vai falar para os meus pais. Eu não sei se ele contou para os meus pais ou não contou, só sei de uma coisa, irmãos, eu me arrependi com Deus e também abri meu coração para os meus pais para pedir perdão. Então nós precisamos tomar cuidado em não sermos inconstantes, porque em dado momento, Deus pode promover a nós uma vergonha como essa, e glória a Deus que eu não estava fazendo nada, não é? Já pensou a mão do major, aquela mão pesada, né? Nas minhas costas, chegou por trás ainda das minhas costas, deu nem tempo, né? Porque talvez naquela situação de pecado eu pudesse fazer igual Adão, né? Eu ver o major ali, eu corro para trás da moitinha, né? Eu ouvi a tua voz e me escondi. Não é assim o que está em pecado? Se tiver a oportunidade, esconde atrás da moita. Mas nós temos a oportunidade, quer dizer, tomar uma posição diferenciada. Mas olha agora o que Salomão fala: mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Misericórdia. Então, quando nós somos corrigidos pelo Senhor, nós somos tratados por Deus, imediatamente nós temos que mudar a nossa trajetória, sabe? Não podemos estar alinhados ao mal, não podemos de forma nenhuma aprovar o mal. E eu me lembro que depois desta situação que eu vivi, eu me afastei desses colegas, porque eu não tinha condição de lidar com eles, naquele momento não tinha maturidade suficiente para tratá-los em relação ao uso de drogas, e todas as vezes que eles me chamavam para alguma coisa, eu falava, não, eu sou servo de Deus, estou fora disso. Mas você foi com a gente, eu fui aquela vez, mas não vou mais. Aí eu tive uma firmeza no Senhor, fui tratado por Deus. Então nós precisamos nos afastar do mal. O salmista ainda fala aqui no Salmo 34, olha mais: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Então, dias de aprovação divina, e aí nós precisamos ter a boca tratada, equilibrada. Depois vem, afaste de mal e faça o bem, dias de vida no temor do Senhor. Terceiro, continua aqui: busque a paz com perseverança, pois os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. E nós precisamos ter dias de doação da vida a Deus, dias de buscar paz. Somos os promovedores do equilíbrio da paz de Deus no mundo. Socorrer os necessitados, levar a palavra de salvação que muda para a vida eterna, é o nosso papel. Quando caímos no erro de praticar algo diferente disso, o que vem a nós é tristeza e desacordo com a ordem divina para mim e para você, pois o nosso papel é fazer discípulos de todas as pessoas na terra, socorrê-los com a paz de Deus, aquela paz que o Senhor nos inundou, que é a paz do Espírito Santo em nós, como Gálatas 5:22, que nós já citamos aqui, amor, a paz, fruto do Espírito em nós, para ser multiplicado ou multiplicada às pessoas. Atos capítulo 20, verso 35, o apóstolo Paulo falando acerca desta ação de uma vida de doação, de socorro às pessoas, ele diz: em tudo que eu fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos socorrer ou ajudar os frágeis, ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Ajudar os frágeis, socorrer os fracos,
A vida do Filho de Deus é uma vida de felicidade em doação. Doação plena, queridos. Doação de atenção, acolhimento, não é? Um ombro amigo, uma palavra motivadora real, ou seja, a Bíblia, Jesus ministrado às pessoas de nossa afinidade, uma palavra de vida. Além do socorro para a amizade sincera, nós podemos dar também às pessoas o socorro para a sua necessidade básica. É papel da Igreja de Cristo socorrer os necessitados em suas agouras, em suas dificuldades, não é? E socorrer com excelência, é nosso papel. Ajudar os fracos também no exercício de sua caminhada de fé. E aqui nós temos que lembrar de nosso ano da fé. Nós não andamos pelo que os olhos veem, mas sim por fé. Nós somos guiados pela fé. Então é preciso socorrer aqueles que não têm fé. Como é que nós socorremos também aqueles que estão na incredulidade ou na mínima fé? Compartilhando a nossa fé, compartilhando testemunho e também nos colocando na brecha, na oração, no jejum, na cobertura espiritual por aqueles que têm necessidade. Alguns das nossas células, dos nossos amigos que estão em nosso círculo de amizade. Orar pelos que estão enfermos, pelos que estão necessitados. Tanto é que nessa semana nós vamos ter aqui na igreja uma campanha de oração dos dias 28 a 31 com jejum de 0 hora às 11 da manhã pelas pessoas que estão acometidas de enfermidade. É a nossa hora de doação, de sacrifício, para que Deus possa trazer libertação e alívio aos enfermos, às pessoas doentes. E nós temos alguns irmãos que precisam muito, né? Não podemos esquecer do irmão Giliardi. Hoje pela manhã ele estava aqui, para que Deus possa completar a obra na vida dele, um problema renal grave, né? Passou por um transplante, doação pela própria esposa, e não foi sucesso. Então só Deus mesmo para trazer alívio ao nosso irmão. Sabe o que nós precisamos? Orar e jejuar. Para finalizar, o salmista diz aqui, agora uma palavra de alerta, né? O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Misericórdia, irmãos. Ser inimigo de Deus é aquele que pratica no mal. E a Bíblia fala que a inimizade com Deus é aqueles que amam o mundo, né? E nós não podemos nem amar as coisas que esse sistema mundano tem ofertado às pessoas. Nós temos que amar o Senhor. Então, eu quero deixar uma frase para você com relação aos dias felizes. Dias de felicidade são os dias em que o Senhor é o garantidor das suas decisões. Vou repetir. Dias de felicidade são os dias que você tem o Senhor como garantidor das suas decisões. Eu já tomei a decisão de ter o Senhor como garantidor das decisões todos os dias da minha vida. Sabe o que é isso? É um seguro certo, né? É uma garantia inabalável de que tudo vai dar certo, porque a vontade de Deus é maravilhosa, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Deus prospere seus dias como dias felizes. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Pode ser que essa noite a palavra diz respeito a você, que tem tido lutas para que seus dias sejam dias equilibrados, suas decisões sejam decisões de sucesso, que traga conforto à sua alma.
Tenha o Senhor como garantidor dos seus dias. Tome essas decisões que nós compartilhamos aqui. Procure ter dias em que Deus aprove a sua vida. Dias em que o temor do Senhor seja o alinhador para a sua caminhada, honrar a Deus. Dias de doação à causa de Cristo. Põe a mão sobre o seu peito.